bem? Vamos aqui para mais uma aula tratando de um assunto importante, né? A questão dos números primos e dos números compostos, né? São dois assuntos bem interessantes, bem importantes e simples, né? Mas faz parte do cronograma do ensino fundamental. Então vejamos aqui. Então nós temos aqui um conceito, números primos, né? Números primos são números que têm apenas dois divisores, né? Ele mesmo, né? E a unidade um. Veja aqui a definição. Um número natural é primo quando tem somente dois divisores distintos, né? O número um e ele próprio. Então é isso, os números primos. Veja alguns exemplos. Por exemplo, o 2 é um número primo. É o único número primo que ele é par. 2 é um número primo, pois, olha, D de divisor tem apenas dois divisores, ele mesmo e a unidade. Entendeu? Bem simples, não? Veja aí outro número primo. O 3 também é um número primo. Por quê? Porque tem apenas dois divisores. Ele mesmo e a unidade. Aí, 1 e 3. O 7. O 5 também, né? Eu coloquei o 7, mas o 5 também é. O 7 é um número primo, pois tem apenas dois divisores. Olha, a unidade 1 e o próprio 7. Vejamos outro exemplo. O 11. O 11 é um número primo. Por quê? Porque tem apenas dois divisores. Ele mesmo e uma, a unidade. O 37 é um número primo. Por quê? Porque é ele mesmo e a unidade, 1. 37 é dividido por 37, dá 1. O 37 é dividido por 1, dá 37. Então, é 1 e 37. Então, são casos de números primos. Então, em síntese, os números primos são números naturais que têm apenas dois divisores, ele mesmo e a unidade. O 101 é também um número primo. Só tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, ele próprio. Bem simples, né? Vejamos agora os números compostos. Se os números primos têm apenas dois divisores, os números compostos têm mais de dois divisores. Veja aí, ó. O número natural é composto quando tem, ó, mais de um divisor, né, distinto. Veja os exemplos. O 4. O 4 é um número composto. Por quê? Porque tem mais de dois divisores. Para ser primo, tem que ter apenas dois divisores. Para ser composto, tem que ter mais de dois divisores. Então, por exemplo, o 4 ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2 e pelo próprio 4. Então, tem mais de dois divisores. Então, é um número composto. Veja outro exemplo, o 6. O 6 também é um número composto. Por quê? Porque tem mais de dois divisores. Pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 6. Tem mais de dois divisores. Então, se tiver mais de dois divisores, é um número composto. Então, o 6 é um número composto. O 8 também é um número composto. Por quê? Porque tem mais de dois divisores. Pode ser dividido por 1, por 2, por 4, por 8. O 9 é um número composto, porque tem mais de dois divisores. Pode ser dividido por 1, por 3 e por 9. Então é isso. Então você percebe que os números primos e os números compostos, eles divergem nesse ponto aí. Então, enquanto os números primos têm apenas dois divisores, ele mesmo e a unidade, os números compostos têm mais de dois divisores. Tá certo? Então, dentro desse entendimento, a gente entende com muita clareza que os números primos e os números compostos eles são distintos, né? Os números primos, repito, têm apenas dois divisores e os números compostos têm mais de dois divisores, ok? Então era isso. Veja aqui algumas observações. O número 1 não é primo e nem composto, tem apenas um divisor, o número 1. Já o número 2, ele é um número primo, é o único número primo que ele é par, certo? Tem apenas dois divisores, 1 e o próprio 2. Então, ele é primo. A palavra primo significa primeiro, então os números primos são os primeiros, né? Pois outros números podem ser escritos a partir deles por meio da multiplicação, tá certo? Então é isso que eu queria trazer sobre os números primos, números compostos, é bem simples, né? E vamos trazer lista de exercício na sala de aula e assim a gente vai aprendendo esse assunto tão importante
Então, até a próxima aula e bons estudos, tá bom?